Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Hoje, em nossa catequese, vamos falar sobre os sacramentos, sua validade e também a jurisdição para ministrar os sacramentos. Então, o sacramento é um sinal sensível deixado por Nosso Senhor para os fiéis e sob os cuidados da Igreja, e tais sacramentos ministrados pelos sacerdotes. Então, para haver um sacramento é necessário ter a matéria e ter a forma. Por exemplo, a matéria do batismo é a água e a forma do batismo são as palavras: eu te batizo em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. A matéria da Eucaristia é o pão, trigo sem fermento, e o vinho de uva, vinho puro. E a forma é na Santa Missa, quando o sacerdote consagra as espécies do pão e do vinho usando a forma correta, adequada. Para o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E para a consagração do vinho, isto é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Então, os demais sacramentos também é necessário ter a matéria válida, e a forma ou a fórmula também válida. Se alterarmos a matéria ou alterarmos a forma, então o sacramento é inválido. O sacramento da penitência também, como os demais, tem matéria e forma. Então, a matéria é o pecado que vai ser confessado, o pecado arrependido, O penitente vai, arrependido, confessar os seus pecados. Então, a matéria são os pecados. E a forma é o que o sacerdote usa, Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então, essa é a forma: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Alguns sacramentos necessitam que o ministro, o sacerdote, tenha jurisdição para ministrá-los licitamente. Se não tiver jurisdição, ele pode ministrar em certas condições, licitamente. Por exemplo, em situações, em artigo de morte, os sacramentos, sobretudo da confissão, não é necessário, aliás, que o sacerdote tenha jurisdição. Ministrar os sacramentos aos moribundos também, da mesma forma. Nos casos de urgência também, não necessita ter jurisdição. Nos casos ordinários da vida comum, é necessário que tenha o sacerdote jurisdição sobre aquele fiel ou sobre os fiéis. Com exceção desses casos em perigo de morte, para os moribundos e em casos de emergência.
estando na situação em que estamos, né, de crise profunda da igreja, onde, em nosso caso, não temos jurisdição sobre uma paróquia, não temos diocese, como devemos proceder? Aí nós usamos aquilo que a igreja diz. Em caso de necessidade para a salvação das almas, para o bem das almas, ou seja, essa é a lei suprema da igreja, a salvação das almas. Então, para o bem das almas, então a jurisdição ela é suprida pelos próprios cânones. Essa jurisdição ela passa a ser suprimida. Então, os próprios cânones dá o direito permanente quando se trata da salvação das almas. Então, dá o direito permanente de jurisdição sobre os fiéis. Também para os missionários, aí nós entramos nesse caminho, né? Os missionários já têm a faculdade permanente de jurisdição dada pelos próprios cânones da igreja para ministrar os sacramentos, não só em perigo de morte, não só aos moribundos, não só nos casos de urgência, mas em todos os casos. Nas missões que nós atendemos, portanto, nós temos essa faculdade dada pelos próprios cânones da Santa Igreja. Também isso se refere em darmos, no caso, a absolvição, aos casos em que estão reservados a Santa Sé. Por quê? É um caso que não tem como fiel, se incorrer em algum crime, recorrer à Santa Sé, já que lá está usurpada, como nós bem sabemos. Quais são esses casos reservados à Santa Sé, que é um caso especialíssimo reservado à Santa Sé e que pode ser removido esse impedimento ou essa excomunhão, no caso, quando gera excomunhão, pela confissão do sacerdote em missão, em caso de urgência, de extrema necessidade. Se não tem a quem recorrer, então, para o bem da sua alma, a igreja concede, né, aos sacerdotes que absolvam. Então, o mais importante é a salvação das almas. Então, desde que a pessoa realmente esteja arrependida e se confesse e tenha o firme propósito de se emendar. Por exemplo, no caso de excomunhão, que não está, aliás, de aborto, que não está reservada à Santa Sé, mas está reservada ao ordinário, ao bispo local, ao bispo da diocese. Se não temos um ordinário, não temos um bispo, não temos uma diocese, como ficam esses casos? Se a pessoa morrer, ela vai para o inferno, está fora da igreja, então ela vai ser condenada. Então, para a salvação desta alma, que é a lei suprema da igreja, a igreja concede que qualquer sacerdote pode fazer a confissão, né, e dar a absolvição para estas pessoas, ou esta pessoa que comete esse ato. Outros casos, um caso esse já reservado à Santa Sé, de profanação às sagradas espécies, quando a pessoa joga no chão, ou leva-as consigo, ou guardando-as, né, para fins perversos. Então, quem faz isso já está excomungado.
e é reservado especialíssimo à Santa Sé. Então, nesses casos também, né, se a pessoa se arrepende, se a pessoa procura o sacramento da penitência e se confessa com o coração sincero, Deus o sabe, então ela pode receber, sim, a absolvição. E, claro, com o firme propósito de se emendar. Outros casos também, quando alguém exerce violência contra a pessoa, contra a liberdade, de ódio ou vingança, contra o bispo, de modo especial. Então, essa pessoa também, ela, de certa forma, ela é excomungada, está fora do corpo da igreja. Mas se a pessoa se arrepende, se a pessoa procura o sacramento da penitência, com o firme propósito de se emendar, e, obviamente, pedir perdão àquele a quem ele ofendeu, então essa pessoa sim pode receber o sacramento da penitência, receber a absolvição. É muito delicado nos nossos dias hoje falarmos em jurisdição. Alguns dizem, mas os padres da tradição, tradicionais, não têm nenhuma jurisdição. Eu pergunto, quem tem jurisdição em nossos dias? Quem tem jurisdição em nossos dias? Se a sede está vacante, se não temos um Papa legítimo para dar jurisdição aos bispos nas suas dioceses pelo mundo. E esses bispos, por sua vez, se não têm jurisdição para dar às paróquias, para os párocos. Então ninguém, de modo geral, ninguém tem jurisdição. Mas, em caso de necessidade, como é o nosso caso, de extrema necessidade, se ninguém tem jurisdição, então a jurisdição, a igreja supre e passa para os missionários, de modo especial, ou para os sacerdotes, todos aqueles que estão nesses tempos, né, esses sacerdotes, de modo especial, tradicionais, e que tem essa posição de que a sede está vacante, ou seja, está vaga, então eles têm essa jurisdição de suplência. Então a igreja supre para o bem das almas, sempre levando-se em conta a salvação das almas. Salus animarum, como diz em latim. Então a salvação das almas. Summa lex é a lei suprema. Então a lei suprema é a salvação das almas. Então com jurisdição é mais fácil. Sem jurisdição também não deixa de acontecer essa salvação das almas, porque a lei suprema da igreja é a salvação das almas. E para isso, ela supre. Sem falar, né, que nós estamos em tempo de guerra, não é um tempo comum, em tempos de grandes dificuldades, de graves ameaças à fé, à salvação das pessoas. São casos de urgência, então o próprio direito já diz isso, em casos de urgência. Então esses tempos são urgentíssimos, não tem a quem recorrer. Então nesses tempos, então, a igreja supre. Então os sacramentos dados pelos padres legítimos, tradicionais, são todos lícitos, são todos, digamos, aprovados pela própria igreja. Os próprios cânones, como diz o Concílio Plenário Brasileiro, que eu me baseei para fazer esse pequeno estudo, então diz assim: a jurisdição é dada pelos próprios cânones de forma permanente, nesses casos de urgência, nos casos de perigo de morte, nos casos dos moribundos. E esses casos de urgência, como já falei, nós estamos
justamente nesses casos de urgências, casos de emergência, e para que as almas não se percam. Então, os sacramentos que nós oferecemos são legítimos, são válidos, são lícitos. Tudo para a salvação das almas. E mais ainda, né, para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.